Número 6, qual é o lado negativo do número 6 e quando que ele pode se tornar destrutivo? Bom, o número 6 é aquele que rege a família, a comunidade, a saúde, a feminilidade, a maternidade, o cuidado com o próximo, a arte, a beleza, os relacionamentos. Então, quando que ele pode se mostrar negativo ou destrutivo? Quando ele começar a controlar demais a vida das pessoas. Ele não deixa que as pessoas ajam com a própria liberdade, com a própria autonomia sobre a sua vida, sobre o livre-arbítrio, digamos assim. É uma pessoa que está sempre dizendo o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, como você tem que fazer. Então isso acaba sendo sufocante. Então, se você às vezes está com uma pessoa que não compactua com essa mesma ideia, você acaba sufocando, ou então até mesmo os filhos acabam sentindo o peso desse controle exagerado na vida das pessoas que convivem com ele. E o interessante de tudo isso é que essas pessoas, elas não percebem que estão agindo assim. Para ela pensa que está fazendo o correto, que ela está cuidando, que ela está fazendo o melhor, que ela está zelando pelo outro, e então acaba sufocando demais. Outra coisa é ficar falando muito da vida das outras pessoas. Ah, fulano fez isso de errado, você viu fulano que não sei o que terminou com o marido? Ah, sabe, esse tipo de conversa não edificante. Ao invés de focar muito no outro, acaba esquecendo de focar na sua própria vida, nas suas próprias realizações. Então, assim, esse é o lado muito negativo do número 6. Esse controle sobre a vida de todo mundo, sabe? Parece que não consegue controlar a sua própria vida. Não só isso, como em algumas pessoas não consegue se desvencilhar da família. Ou seja, é aquela pessoa que às vezes está morando com os pais, mesmo com 30, 40, 50 anos, que não consegue às vezes ir adiante, às vezes tem alguma oportunidade de emprego, de trabalhar fora, ou de até mesmo ter um relacionamento, mas está sempre com a família, entendeu? Às vezes até prejudica o seu próprio relacionamento, porque quer às vezes a mãe morando junto, quer a irmã junto, quer estar com a família o tempo todo e acaba esquecendo do seu próprio relacionamento nesse sentido. Ou então, para algumas pessoas é a questão dos amigos. Vai dar um passo à frente, tem que perguntar para a mãe se pode, ou para o amigo ou para a amiga se alguém concorda, tem que estar toda hora falando da sua própria vida, não tem aquela segurança de agir por conta própria. A pessoa acaba focando nesse lado negativo do número 6, ela acaba prejudicando os seus resultados profissionais e pessoais no campo dos relacionamentos. Então o 6 ele está mais suscetível aos vícios, que é a bebida, a comer exageradamente, porque acaba tendo mais ansiedade, aos vícios mesmo, como por exemplo drogas, bebida, alguma coisa desse tipo, remédios controlados, tudo isso como válvula de escape. Pela falta de capacidade de controlar sua própria vida, ele acaba desenvolvendo esse lado da ansiedade, de querer ser um bom vivant, digamos assim, de estar sempre fazendo reuniões em casa, e aí bebe, aí começa a beber, aí tá sempre fazendo festa, tá sempre reunindo, então ele acaba focando muito nesse tipo de costume e prejudicando o seu desenvolvimento pessoal. E se você tem, por exemplo, esse número 6 como alma, ou número poderoso, mas principalmente como alma, facilita aquela questão de você só pensar em relacionamento. É como se você não se bastasse sozinho. Você foca a sua vida, você direciona toda a sua vida em procurar uma outra pessoa. Você às vezes não quer, por exemplo, uma oportunidade de viajar, de curtir outras situações você mesmo. Ou se você tem a oportunidade de morar fora, você não quer, porque você não quer ficar longe das pessoas que você está acostumado. Então acaba ficando assim muito preso a essa realidade só. Quando você foca no aspecto positivo do número 6, é simplesmente usar o seu lado artístico para o seu crescimento profissional. Não só isso, como o lado da justiça, se tornam excelentes juízes, promotores, advogados, pessoas da lei que estão o quê? Defendendo a minoria, defendendo os oprimidos, digamos assim. Então são pessoas que ajudam muito o outro, se preocupam muito com o outro e pode usar esse lado controlador, digamos assim, para levar a melhoria para aqueles que não têm voz. Entendeu? Então esse é um aspecto positivo que pode ser utilizado. Não só isso, mas o campo artístico e também o lado da elegância, da beleza, é algo muito marcante no número 6. Então são pessoas que têm uma predisposição maior, por exemplo, para atuar no campo da beleza, da estética, da medicina, por exemplo, cirurgia plástica, ou então alguma coisa relacionada à harmonização facial, qualquer coisa nesse sentido. Eu falo assim, harmonização facial porque muitas pessoas estão se especializando muito nisso. Essa questão
do visagismo, ou então da elegância, da sofisticação, do lado da casa também, questão de decoração. Tudo isso é muito característico do número 6, não só isso também, a questão do cuidado com a família. Então, pedagogas, pessoas que cuidam das crianças, professoras, educadoras, tudo isso que rege a família, a comunidade, a saúde, são pessoas também que cuidam muito do lado estético da saúde, então pode ser personal trainers. Então, tudo isso é quando você foca nesse aspecto profissional do número 6 e não só viver em função dessa questão da sua própria família, dos seus próprios relacionamentos. Então, quando você leva esse seu cuidado para um número maior de pessoas, aí sim você está focando no aspecto positivo desse número e você tem mais sucesso e prosperidade na vida. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre o nome profissional. Como que você pode montar o seu nome profissional baseado nas 4 fases que você vai ter ao longo da vida, nas 4 aberturas que você vai vivenciar ao longo da vida. E não só isso, também quando vale a pena ou não você fazer alterações no seu nome para você melhorar alguns aspectos que você quer alcançar. Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!